Olá, telespectador do Amazonsat, eu sou Abraim Baz e este é o programa Literatura em Foco. Claro, gravamos na Biblioteca Genesino Braga, da Academia Amazonense de Letras. Nosso convidado especialíssimo, professor, mestre Francisco Eleude Gomes da Silva, traz uma obra importantíssima para quem quer conhecer um pouco do processo da borracha, especialmente com a imigração nordestina, com destaque para os cearenses. A Batalha da Borracha no contexto da imigração cearense para a Amazônia, no período de 1939 a 1970. É com ele que você vai viajar nessa história. Professor, como o senhor trilhou os caminhos dos cearenses? Isso é um tema muito conhecido, mas pouco trabalhado nas pesquisas. Nós sabemos que os cearenses foram em número expressivos, além de outros nordestinos que para cá vieram. Como é que o senhor se encontra com esses cearenses para moldar o seu trabalho, que é o resultado do seu mestrado? Bem, para trabalhar essa migração cearense na Amazônia, eu mesmo, juntamente com a minha família, passei por esse processo. Chegamos aqui em janeiro de 1981 e eu sempre tive essa curiosidade de saber por que os cearenses vinham tanto para a Amazônia. E aí, depois que eu entrei na universidade, sou técnico administrativo desde 1994, 27 de janeiro de 94, uma quinta-feira, às 15 horas e 30 minutos. E a partir do momento que eu ingressei na universidade, eu fiz o curso de História, no ano de 99. E aí eu pensei que eu poderia resgatar essa história, que eu faço parte dela, né? Claro. Porque a minha avó, eu não tive o prazer de convivê-la com ela. Ela era uma piauiense. E ela sempre falava para o meu avô: vamos para a Amazônia, que lá está o desenvolvimento. Isso eu tinha em torno de 5 anos, sou de 71, portanto 76, 75. Ela falava para ele. E o meu avô nunca acatou o pedido dela. Mas ela, como ela era uma mulher que tinha uma visão além do tempo, ela pediu isso para ele. E quando ela faleceu, eu tinha aproximadamente 5, 6 anos, antes dela falecer, ela chamou meu tio e disse para ele: olha, você vai para São Paulo ganhar dinheiro, quando você voltar, você leva esses 2 netos, eu e o meu irmão, que o meu irmão é doutor, trabalha na universidade também, o Wellington Gomes da Silva. E esse é o meu último pedido, eu quero que você faça isso. E ele obedeceu, foi para São Paulo, numa situação complicada, porque a pessoa sair do interior do Maranhão para se deslocar para São Paulo, o cara matuto, sem habilidade nenhuma, sofreu muito. E retornou, nos trouxe para Manaus em 81. Foi uma viagem até interessante. Nós íamos naqueles navios, fomos para Belém para Manaus. E quando chegamos em Manaus, aconteceu um incidente. Eu, apesar de ter 9 anos na época, eu lembro. Tínhamos pouco dinheiro, ficamos ali numa pousada ali na Joaquim Nabuco. O nome da pousada era até Vidal, Hotel Vidal. E num determinado momento o gerente se dirigia para minha mãe: olha, vocês vão ser colocados para fora porque vocês não pagaram a diária. E aqui ninguém aguenta mais. Aqui Tinha que pagar todo dia. Tinha que pagar todo dia. E aí a gente não tinha mais dinheiro. Mas já era criança, né? Brincando por ali, correndo. Nem entendia direito, mas eu lembro dessa pressão. E foi uma luta danada para encontrar esse meu tio, que hoje é falecido. Foi sargento do bombeiro, Vicente Gomes da Silva. Conseguimos encontrá-lo
e depois fomos morar no Coroado. Rua São Luís, no Beco São Luís. Beco São E Luís. até hoje esse beco existe. Fomos morar numa casinha de madeira tão pobrezinha, com a madeira já bem gasta, que nós não podíamos atravessar todo de uma vez. É como se fosse uma ponte em declínio. Tinha que atravessar um, depois ia um outro. Senão quebrava. Senão quebrava. E eu lembro muito bem que nós vivíamos numa situação muito difícil financeiramente. Não passamos fome porque os ovos nos salvaram. E nós tínhamos lá uma comida que eu nunca esqueci. A minha mãe mandava comprar uma dúzia de ovos, fazia um caldo, temperava com cheiro verde, com verdura, e comíamos bastante arroz, porque o maranhense, minha mãe é maranhense, eu sou maranhense de nascimento, embora a minha família seja do parte do meu pai toda de Tianguá, no Ceará, cearense. E nós nos alimentávamos com esse arroz queimado, que o maranhense gosta de arroz queimado, não sei, nunca estudei isso, e até hoje eu gosto desse arroz queimado. E essa era a nossa alimentação. E na hora do almoço, a pobreza era tão grande que tinha que comprar gelo. Comprava uma pedra de gelo naquela época, década de 80, né? Para tomar uma aguinha gelada. Só na hora do almoço. E éramos felizes. Né? Então esse contexto migratório do Amazonas muito me interessou porque eu fiz parte desse processo. Com certeza. Então foi muito interessante, eu fiquei satisfeito. E isso, além de ter marcado, instigou você a pesquisar. Agora, nesse período, tem uma importância muito grande do Estado Novo. Estamos falando aí de Getúlio Vargas. O que você descobriu para publicar na sua obra o Estado Novo? Qual foi a função do Getúlio nessa imigração do Nordeste para cá? Sim, tem toda a importância, foi preponderantemente, né? Porque eu acho interessante essa ascensão de Getúlio Vargas na década de 30, né? Eu vou voltar um pouquinho para a política do café com leite. Isso. Que Getúlio Vargas, ele... São Paulo com Minas Gerais. São Paulo com Minas Gerais. São Paulo, o maior produtor de café, Minas Gerais, o maior produtor de leite. E daí, Getúlio Vargas, gaúcho de São Borja, um jovem que ainda estava ascendendo na política. Mas surgiu aquele momento que houve um conflito, né? Era para assumir Washington Luiz, houve uma briga, e nesse contexto houve a famosa Revolução de 30. Tomaram o poder. Tomaram o poder, Getúlio Vargas conseguiu, junto com hoje, que é a capital da Paraíba, né? João Pessoa. João Pessoa. Nesse contexto de luta aí, estive lá. João Pessoa foi assassinado nesse período. É por isso que hoje nos estados do Brasil, 26 estados e um Distrito Federal, a única cidade que tem como capital o nome de uma pessoa é João Pessoa, é Paraíba, João Pessoa, por conta desse contexto da década de 30. Então, a década de 30 foi muito importante, porque quem era que estava no poder nos Estados Unidos da América? Franklin Delano Roosevelt, né? E aqui Getúlio Donelli Vargas. Ainda tinha uma questão de uma disputa depois, na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas ficou indeciso entre qual lado que ele ia, se ele ia para os Estados Unidos... Ou se ele ficava com eixo... Não com eixo, né? Então houve essa... E ele foi muito inteligente. Tem que abrir um parênteses aqui, porque Getúlio Vargas era um baixinho muito inteligente, né? E aí, depois que os navios foram afundados, ele tomou a decisão, né? Então... Nesse período, ele entrega a Olga, né? Sim, é verdade, entrega a Olga. Entrega a Olga porque ele queria fazer média com os alemães. Com os alemães. Mas eu vou te interromper e nós voltamos falando deste assunto, porque eu preciso fazer um intervalo. Eu peço licença de você e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas prometo, nós voltamos em seguida. Aguarde. Estamos
Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo hoje com o professor mestre Francisco Eleude Gomes da Silva. Falamos da Batalha da Borracha no contexto da migração cearense, num recorte entre 1939 a 1970. No final do primeiro bloco, eu lhe interrompi, mas eu gostaria que você continuasse falando daquele assunto para concluir o seu raciocínio. Certo. Então, Getúlio Vargas, eu estava falando, estava em decisão entre qual lado seguia, e existia uma situação muito ruim no Nordeste, questão da seca. Inclusive, nesse meu livro, eu acrescento a orientação do professor Renan Freitas Pinto, que foi meu orientador no mestrado. Eu acrescento alguma coisa de teoria a mais, que não era só a seca que fazia com que eles viessem para cá. Mas nesse momento existia a seca, existia o problema do vazio da Amazônia. Do outro lado, nos Estados Unidos, eles tiveram um problema muito sério quando o Japão bloqueou o Pacífico, fazendo com que dificultasse a ida da borracha, do leite de ouro, do látex, muito importante para a guerra. Então, os Estados Unidos já tiveram a curiosidade de trazer os nordestinos para cá. Por quê? Porque no primeiro ciclo foram eles que fizeram esse serviço. Claro. Né? Então, entrou em acordo com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas desenvolveu uma política pública para resolver dois problemas. O problema do vazio da Amazônia, agradar os Estados Unidos e tentar amenizar a seca. Na verdade, foram três, né? Então, eles começaram a convocar o nordestino, lá em Fortaleza, megafone, chamando nordestinos. Oferecendo um mundo que não era real para ele. Exatamente. Inclusive, contratou um pintor suíço importantíssimo, que fez a arte belíssima. Né? Interessante que aí no meu livro tem uma imagem onde esse pintor ele retrata o seringal para o cearense. Ele retrata lá como se o seringal ficasse no quintal, o pé da seringueira no quintal, a casinha bonitinha aqui, em contraste com o Tapirique, né? Claro. E a criaçãozinha de porco, quer dizer, uma tremenda ilusão. Aí vamos juntar aí a ilusão que foi passada com mais o sofrimento, porque lá eles tinham um problema, não tinha terra para trabalhar na seca, os animais morrendo, né? Inclusive, eu tenho 3 livros aí que eu estou trabalhando neles. Eu falo sobre contos que retratam essa situação, né? Então, isso foi que aconteceu. O governo Getúlio Vargas pegou todo esse cearense que estava lá nessa situação e trouxeram para a Amazônia. E aí é importante ressaltar que muitos morreram na viagem, porque eram viagens insalubres, os navios superlotados, quente, né? E aí chega aqui na Amazônia, a umidade, calor, como se fosse uma panela de pressão, né? Ele, diferentemente do clima litorâneo, Fortaleza, o mar. Então, foi uma viagem complicada até chegar aqui. Chegando aqui, o deslocamento para os seringais foi outro problema, porque existia a questão do clima amazônico, que é muito complicado. Só é inverno e verão, e às vezes ninguém sabe nem quando é inverno, nem quando é verão. Então, isso aí atrapalhava muito as viagens para chegar ao seringal, aonde o nordestino ia se deparar com uma realidade totalmente dura, totalmente difícil, né? E quando ele chegava no seringal, para sair era outra luta. Era um sofrimento. Criava uma dívida que nunca pagava. Nunca pagava por conta do aviamento, processo de aviamento, né? E para o nordestino, que não estava acostumado com a floresta,
entrar 3 horas da manhã com uma poronga na testa, para poder a lanterna, né, que clareava a mata, uma mata fechada, difícil. Cobra, onça, índio. Inclusive os parintintins, né? Parintintins, que era o terror dos seringueiros. Exatamente, que vai dar origem à cidade de Parintins, né? Então é muito sofrimento. Começa às 3 horas da manhã, começa passando pela seringueira, né? Ele levava todo o seu material para cortar a faquinha, para deixar o leite derramando, depois passava recolhendo, depois ia para o tapiri, defumar no tapiri as famosas pelas, né? Que era um trabalho também muito insalubre, um trabalho no tapiri também insalubre, então era um trabalho muito forte, era um trabalho que ele não estava acostumado com isso, né? E muitos, infelizmente, morreram nesse trabalho. As onças realmente, literalmente comeram, as cobras mataram muito, sem contar nos indígenas, né? Que assassinaram muito, porque, na verdade, eles estavam adentrando nas terras, né? Claro. Então, é uma situação de trabalho penosa, né? Onde alguns que queriam sair, quando chegar para acertar com o coronel, o capataz já estava do outro lado esperando para matá-lo, fazer o dinheiro de volta. Para não levar o dinheiro. Inclusive, eu estou trabalhando agora, atualmente eu trabalho na Escola Estadual Raimundo Holanda de Souza, e eu estou trabalhando com meus alunos lá, encenação coletiva na sala de aula, retratando o seringal, como é que acontecia, como é que era o sofrimento deles, e está dando muito resultado lá na Zona Leste. Agora, esse recrutamento teve a força do governo brasileiro. Getúlio Vargas foi a mão de ferro, porque ou atendia Vargas ou deixava os americanos invadir a Amazônia. Como é que você elegeu esse contexto? Porque há uma força muito grande, a propaganda. Quer dizer, não foi um convite, foi uma ideia de que vamos para lá, que lá é melhor. E quando chega aqui, a realidade é outra. Como é que você analisou essa realidade do seringueiro aqui? O sofrimento, a dívida impagável. Como é que você analisou isso? O governo, ele criou duas instituições, né? Primeiro foi a Senta, depois passou-se a Caeta. Então eles se organizaram institucionalmente, como você bem falou aí, e estávamos vivendo uma ditadura, né? No Brasil. Ou vai ou vai. Ou vai ou racha, né? Então eles prepararam toda uma estrutura, toda uma ilusão institucionalizada, propaganda enganosa. Aí retrata com o contexto que eles viviam, aquela situação. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então, eles vieram nesse contexto de ilusão e aqui se depararam com uma situação totalmente diferente, inóspita, né, degradável. A cultura, um choque cultural muito grande, porque para quem está acostumado no Nordeste, né? Inclusive eu estou também escrevendo um livro em contraponto com Vidas Secas de Graciliano Ramos, Vidas Úmidas na Amazônia. Eu conversando com um amigo meu lá no trabalho, o professor Sérgio, lá da Raimundo Holanda, ele disse: rapaz, por que tu não escreve? Não tem vidas secas? Escreve vidas úmidas na Amazônia. E eu peguei a ideia e estou escrevendo e retratando essa situação, porque é um contraste muito diferente, né, de sofrimento generalizado. Choque cultural, não estava acostumado com tanta água, com tanta umidade, né, com a Amazônia. Então eles vão sofrer bastante nesse primeiro momento e depois vão se arrepender de estar aqui, mas vai ser tarde. Não tinha como voltar. Porque o endividamento é grande. É grande, é verdade. Eu quero pedir licença do nosso autor e de você, telespectador, para um pequeno intervalo, mas prometo que nós vamos voltar em seguida.
Estamos de volta, é o terceiro bloco do programa Literatura em Foco. Claro que eu recebo com muito prazer o historiador, professor, acaba de construir o seu mestrado, Francisco Eleude Gomes da Silva. Falamos do seu resultado do mestrado, a Batalha da Borracha no contexto da imigração cearense, num recorte importante entre 39 e 1970. Professor, o governo brasileiro monopolizou a compra e venda da borracha, quer dizer, soltou os homens no seringal, não importa o que eles vão passar, mas o produto eu quero. O produto vem para minha mão. Como é que foi isso? Foi um momento importante no contexto histórico, porque o que acontece? Além de ocorrer essa deslealdade com os nordestinos, né? Eles trabalharam duramente, arduamente, e esse produto era concentrado no governo brasileiro, saía daqui de Manaus, do Seringal de Manaus, e ia para Belém, o resto do mundo, né? Agora, é algo que eu gostaria de enfatizar aqui, porque à custa dos nordestinos sofrendo na Amazônia, vivemos um esplendor na Amazônia, aqui em Manaus, né? Principalmente no primeiro ciclo, né? Contexto da criação do Teatro Amazonas, Palácio da Justiça. Palácio da Justiça. Um patrimônio histórico que existe até hoje. Exatamente. Belém e Manaus foram ênfase nisso. Exatamente. Eduardo Ribeiro, inclusive, foi muito criticado na época, porque fez um belíssimo trabalho. Um homem que tinha uma visão futurista, né? Contra tudo e todos, conseguiu fazer o que fez aqui. E temos aqui um belo Teatro Amazonas, um dos mais belos do mundo, né? Então, quer dizer, o que eu gosto de fazer é esse contraste entre o sofrimento que eles tiveram e a riqueza aqui. Quer dizer, o governo não estava preocupado com a questão humanitária, estava preocupado apenas em servir o governo americano, sabe? Com medo também da ocupação da Amazônia, né? Claro. Então, quer dizer, ele concentrou todo esse esforço, explorando essa população nordestina, pegava o produto, mandava para os Estados Unidos, fizeram o famoso Acordo de Washington. Acordo de Washington. Né? E isso só foi benefício para os Estados Unidos. Porque nem para o Brasil não teve tanto benefício. E depois da guerra eles abandonam tudo. Ficaram abandonados aqui, né? Uma coisa terrível que fizeram com o nordestino. Agora, professor, Fordlândia. Fordlândia é um espaço importante no Pará, uma cidade idealizada por um americano e hoje é um exemplo de abandono. Fale um pouco de Fordlândia. Fordlândia era uma cidade linda, maravilhosa, e era uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil, aqui, né? Os americanos tentaram colocar uma cidade americana dentro da Amazônia, e o propósito... Era borracha. Era borracha, porque o grande produtor de carro nos Estados Unidos queria... O monopólio da borracha para produzir, levar o seu próprio produto para... Claro. Né? Então, era uma cidade muito... Tinha Forlândia e tinha Belterra também. Belterra, verdade. 2 cidades que ficaram abandonadas, mas que foram importantíssimas nesse contexto. Cujo investimento não voltou para os Estados Unidos. Não voltou. E é interessante falar de Forlândia, que ninguém vê falar de Forlândia, porque... Teve uma polêmica com relação a isso, porque, na verdade, a cultura do caboclo amazonense, do nordestino que veio para cá, e os americanos tentaram implantar aqui a cultura, a questão da culinária, e isso foi um problema para eles, né? Porque eles não aceitavam isso. E aí tem uma questão da polêmica, por que em Forlândia não deu certo? Aí tem a questão do fungo, mas é uma questão ainda que precisa ser estudada, né? Eu tenho certeza que a Universidade Federal do Pará deve ter bons trabalhos sobre isso. Tem, com certeza. E, de fato, esse patrimônio ficou abandonado e invadido. Pelos aqueles que se apossaram daquelas casas
que eram feitas para americanos. Para americanos, perfeitamente. E a ideia era implantar as seringueiras de uma forma profissional. Perfeito. Agora, professor, esses nordestinos foram abandonados. Ficaram aqui ao léu. Depois que termina a guerra, acabou. Não existiram mais no contexto. Eram importantes na hora de vir, mas quando termina a guerra, o americano abandona tudo. Como é que o senhor analisou a presença desses nordestinos soltos aqui, sem instrução, sem casa para morar? Pois é, na verdade foi uma grande covardia, tanto do governo norte-americano quanto do governo brasileiro, porque projetou tanta riqueza, ajudou, inclusive para convencê-los a trabalhar arduamente na mata fechada da Amazônia, nos seringais, colocaram no psicológico dele de que eles eram soldados da borracha, porque eles iriam contribuir, de certa forma, com a guerra. Eles estavam contribuindo com a guerra porque eles estavam ajudando o Brasil. Não no fronte de guerra, mas na Amazônia. Então, eles conseguiram colocar isso no psicológico dessas pessoas e muitos absorveram essa ideia e trabalharam nesse sentido. Depois, fizeram uma grande covardia, abandonaram aqui, a Deus dará. Muitos nordestinos não voltaram para o Nordeste porque tinham orgulho de ser soldado da borracha. Soldado da borracha, de voltar sem nada, né? E muitos não retornaram, ficaram por aqui, inclusive fundaram muitas cidades aqui. É verdade. Na Amazônia. Eu quero pedir licença do professor e quero pedir licença de você, porque eu vou te chamar para um momento importantíssimo do programa. É a nossa dica literária. Assista e faça um bom uso do livro indicado. Olá, telespectador do AmazonSat. Eu sou o Abraham Baz e esta é a dica literária para você. Manaus, História e Arquitetura. O professor doutor Ottoni Mesquita viaja num período importantíssimo, desde a criação do Amazonas, desde os primórdios de 1669, trazendo a lume a oportunidade de você conhecer um pouco da história da arquitetura. Naturalmente, éramos uma cidade que, de fato, foi construída para os estrangeiros. Uma cidade eclesiástica, uma cidade onde a religiosidade era, de fato, importante. Claro que no domingo nós tínhamos a missa na matriz, depois íamos ao mercado Adolfo Lisboa, tomar aquele mingau, o café da manhã, e em seguida ao porto para assistir às disputas de remo. Este era o domingo da Manaus deste período. Ottoni Mesquita retrata toda a construção dos patrimônios históricos, com muitos detalhes. As leis, a criação, a construção, fatos importantes desta arquitetura que ainda resta alguma coisa. Naturalmente, muito se perdeu por conta da chegada da Zona Franca de Manaus. Bem haja a chegada da Zona Franca, porque temos o segundo distrito industrial do Brasil. Perdemos só para São Paulo. Ottoni Mesquita leva você a uma viagem na construção dos prédios mais importantes da cena arquitetônica da cidade de Manaus. Essa é a dica literária para você do programa Literatura em Foco. Estamos de volta, é o quarto bloco do programa Literatura em Foco. Claro que nós gravamos na Academia Amazonense de Letras. Estamos na Biblioteca Genesino Braga e eu recebo com muito prazer o professor Francisco Eleude Gomes da Silva. Falamos da sua obra Batalha da Borracha e ele faz um recorte entre 1939 a 1970. Vale a pena dizer que o livro é o resultado do seu mestrado. Professor, esses parlamentares daquele período, da região norte, votavam com o governo? Aprovava tudo que o governo queria?
sem pensar no trabalhador que estava entrando nesta selva de meu Deus? Infelizmente. Infelizmente, é uma realidade. Não só naquela época. Se a gente for retratar, fazer uma analogia com hoje, infelizmente o trabalhador, ele sempre vai ficar na ponta, sempre vai ficar esquecido. Nós fomos buscar na história, a gente vê, é fato, né? Infelizmente, eles estavam aliados com Getúlio Donelli Vargas. Inclusive, ele esteve presente aqui, né? Esteve em Manaus. Esteve em Manaus e os parlamentares amazonenses, infelizmente, não foram sensíveis a essa causa humana, a esse lado humano do sofrimento que estavam causando aquelas pessoas que imigravam para o Seringal. Sim, inclusive, no meu terceiro capítulo, eu falo dos dramas sociais na Amazônia. Eu retrato muito bem isso. Essa falta de amparo, a falta de sensibilidade com o ser humano em si, que foram simplesmente abandonados, né? E sem nenhuma política pública que viesse pelo menos minimizar, restaurar essa situação. Agora, você imagina, no Seringal não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha hospital, não tinha nada. Não tinha nada. Medicamento tinha que comprar do seringalista. Que era super caro. Super caro. Endividava mais. Com certeza. E essa imigração, o Amazonas estava preparado para receber esse contingente enorme de soldados da borracha, que muitas vezes, com o término da guerra, migraram para a cidade e ficaram soltos aí? Não estavam. Com certeza não estavam preparados. Não é nem a questão estrutural. Não tinha, né? E por isso que causou todo esse sofrimento, né? Inclusive, eu retrato aí no livro essa questão do desencontro entre sair de Manaus para os Seringais, onde muitos alimentos estragavam por conta do clima amazônico, né? Então, não estava preparado a Amazônia, não estava preparado Manaus, não estava preparado os Seringais, inclusive não estava preparado os donos dos Seringais, pela forma grosseira como conduzia essa liderança. É uma coisa, inclusive, análoga à escravidão. Chamada de escravidão branca, né? Escravidão branca, né? Porque foi uma tortura enorme, né? Com os nordestinos. Além da crise de 1954, entre 40 e 54, que é uma crise importante aí, sofrida pelo governo e pelo amazonense de modo geral. Sim, porque a borracha, na época, a seringa, ela respondeu 20% das exportações brasileiras na época. Então foi um baque na economia nacional, né? Viveu-se uma crise muito grande, né? Com o fim da guerra, o abandono, falta de políticas públicas, que inclusive comprometeu a questão econômica. E não houve nenhum momento, na prática, nenhum projeto que viesse dar conta desse abandono. Na verdade, teve apenas teoria. Na teoria foi lindo e maravilhoso, mas na prática eles ficaram abandonados, tiveram que dar o jeito deles para ir para outras cidades, né? Construir cidades, famílias, e deixaram para trás as famílias, né? Os filhos. Inclusive, nunca mais viram, ficaram para cá definitivamente. Esse processo criou uma separação, inclusive de familiares, né? Sim, com certeza. Que deixavam lá pai e mãe que nunca mais voltaram a ver. Nunca mais voltaram. Deixava na esperança, né? As famílias que ficaram, as esposas e filhos, ficaram na expectativa de meu pai vai ganhar bastante dinheiro, vai ficar milionário, vai voltar para cuidar da nossa família. E, infelizmente, foi uma atrocidade, um abandono interessante. E como é que os Estados Unidos entram nesse papel? Como é que os Estados Unidos tinham interesse da guerra, o japonês tinha tomado a Malásia. Ou cedia a Amazônia para produzir borracha, ou eles vinham para cá e iam impor esse processo.
A situação do governo brasileiro não era tão fácil, né? Porque tinha essa imposição. Inclusive, eu retrato aí nesse livro também, as pessoas que moravam em Fortaleza viviam um medo constante de Fortaleza ser bombardeada a qualquer momento. As pessoas viviam aflitas, porque os aviões viviam por lá. Muitos americanos desse período moraram lá, inclusive deixou algum estrago, namorou com as filhas de cearense, deixaram muito norte-americano por lá, entendeu? Nesse período. E foi uma coisa ruim, né? Porque não só a Amazônia sofreu, mas Fortaleza sofreu com esse medo. Eles tinham esse medo de, a qualquer momento, os Estados Unidos poderiam ali encostar no continente ali, né? Fortaleza, e tomar de conta de tudo. Então Getúlio Vargas, muito inteligente como ele era, ele teve essa habilidade de conduzir esse povo para lá com medo. Ele resolveu o problema dele também, porque ele queria povoar a Amazônia, né? Ele queria uma forma de povoar, porque ou você integra ou entrega. Entendeu? E, de fato, esse processo todo deixou muitas mágoas, porque há o abandono de tudo pós-guerra, né? Sim, com certeza, um abandono total. A Finlândia é um exemplo disso. É um exemplo disso. Quer dizer, há o abandono não só do ser humano, mas o abandono dos seringais. Dos seringais. Porque a quebradeira foi enorme, quer dizer, os grandes aviadores desapareceram. Desapareceram. O senhor fez alguma análise desses aviadores na sua obra? Não, eu não faço essa análise. Mas é interessante... Nas pesquisas encontrou? Encontrei, com certeza, encontrei. Mas não dá para acrescentar muito, porque senão podia fugir do contexto. Do contexto. Mas uma coisa interessante, que você sabe que o primeiro ciclo da borracha foi de 1880 a 1912, quando começou a quebradeira. O Amazonas, desse período, não se preocupou, eles não se prepararam para esse momento. Não. Eles achavam que isso aí ia ser eterno, seringal eterno. Né? Que a natureza, a mãe natureza... A mãe natureza ia dar conta. Só que aí, o senhor sabe muito bem a história do inglês, que pegou as sementes, levou... na Inglaterra, não deu certo. Deu certo, aqui deu certo, levou. Quando aqui o pessoal no seringal estava achando que tudo estava indo bem, surge lá na Malásia... e de uma forma profissional. Profissional, né? Que o seringueiro entrava na mata e encontrava uma árvore e 15, 20 metros para achar outra árvore em caminhos diferentes. Exatamente. E lá na Malásia elas foram plantadas... Perfiladas. Perfiladas, exatamente. É uma estrutura profissional. O que quebrou aqui e trouxe todo esse transtorno para cá. Esse processo... Agora me fale do livro. O livro, o senhor me disse que está vendendo. Tá... O livro, eu consegui ter uma venda, eu tenho um conhecimento... aqui no Brasil, né? Brasília tem livro meu, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Ele conseguiu desenvolver bem a venda dele, né? Para fora de Manaus. Em Manaus também eu vendi aproximadamente 100 livros aqui em Manaus. O lançamento eu fiz lá na UFAM, na universidade, né? E eu até pretendo fazer um outro... Já fui convidado pelos profissionais para fazer o lançamento. Um outro lançamento. Vale a pena. E pretendo fazer em Belém. Em Belém não, em Belém também seria ótimo, né? Seria ótimo, Mas em Tefé, tem uns professores que já me convidaram para lançar o livro lá. Que inclusive eu enviei algumas unidades para lá, né? Para Tefé. Eu pretendo fazer também. O senhor está preparando uma outra edição para ampliar esse trabalho? É necessário. É necessário porque esse livro aí, eu terminei o mestrado em 2015, então já tem muitas pesquisas novas e há uma necessidade de trazer algo novo para ampliar o trabalho. Numa segunda edição eu vou inserir esses dados para ficar atual. Eu vou interrompê-lo novamente e pedir licença do telespectador também para a gente fazer um pequeno intervalo, mas vamos voltar ainda falando de editar o livro em Manaus ou não. Me aguarde, eu volto em seguida. Estamos de volta, é o 5º bloco do programa Literatura em Foco. Eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de receber aqui o professor Francisco Eleude Gomes da Silva.
falamos de uma obra importante sobre a Batalha da Borracha, falamos da imigração nordestina, mas temos a oportunidade de fazer uma viagem com os depoimentos dele sobre este assunto. Claro que gravamos aqui na Biblioteca Genesino Braga da Academia Amazonense de Letras. Professor, no término do quarto bloco, nós falávamos das dificuldades que o autor local tem em publicar suas obras. Como foi essa sua caminhada? Acaba conseguindo guarida fora de Manaus do que em Manaus, com uma obra que é importante, que é o resultado do seu mestrado. É uma realidade, né? Isso é até bíblico, né? O profeta não tem honra na sua pátria, né? O senhor conhece muito bem. E aí eu tive essa dificuldade, mas com orientação de bons profissionais, né? Inclusive em memória do meu amigo doutor Tênis Nauini de Abreu, excelente profissional, brilhante. Davi Avelino Leal, me ajudou muito no departamento de História. É outro profissional de altíssima qualidade e humilde. É difícil hoje você, às vezes, o cara é doutor e ele não tem humildade para te receber, para conversar com você. E o Davi sempre me ajudou. Davi Avelino Leal, departamento de História. Inclusive, seria interessante entrevistá-lo. Tem livro publicado, é uma referência no departamento de História. Chegando os livros na minha mão, com certeza chamaremos para uma entrevista. Agora, professor, vamos falar da criação do Banco de Crédito da Borracha? Vamos. É interessante. E mais tarde vira o BASA, né? Exatamente. E o Banco de Crédito da Borracha ele foi importantíssimo nesse contexto, porque foi ele que vai financiar, né? Financiar todo esse projeto do governo federal, né? Foi muito importante, ele vem crescendo gradativamente e se torna o BASA, que também é muito importante para o desenvolvimento da Amazônia, né? Hoje está vivo, né? Como é que o senhor analisou a criação da Espévia? A superintendência, né? Ela foi importante nesse contexto, né? Eu acho que sem a criação não teria dado muito certo esse processo. Foram criações institucionais bem orientadas, bem planejadas nesse sentido, né? O governo, nesse sentido, ele foi bem feliz. Criou as instituições, as comissões, a Senta, a Caeta, e foi isso que deu a logística ideal para o processo acontecer. Nisso tudo, nas suas pesquisas, o que ficou da Batalha da Borracha? O que ficou foi a angústia, o que mais assim me abalou. Inclusive o professor Renan falava para mim, quando eu estava terminando o mestrado, disse, olha, você não pode se apaixonar pelo texto não, porque eu vejo que você fica muito zangado quando você escreve, eu vejo aqui nas suas palavras, e eu aprendi muito com ele. Olha, o pesquisador tem que escrever, mas não pode se envolver muito, né? Então eu fiquei assim, quando eu falo do terceiro capítulo, os dramas sociais da Amazônia, Seringueiro, eu escrevo assim com uma certa revolta, sabe? Porque é muito sofrimento. É o sangue nordestino, né? O sangue nordestino pulsando ali naquele sofrimento e o abandono para conquistar essa aposentadoria de 2 salários mínimos, uma luta danada. Não tinha documento, eles exigiam o documento que não tinha. Nunca deram. Então é uma situação difícil. Acabou que chegava aqui de barco, entrava no outro barco menor, chegava no Seringal sem um papel, sem nada. Não é? Não é? Inclusive, no meu livro, eu consigo trazer uma identidade de um seringueiro que é bisavô do professor, que eu lhe falei. Entendeu? Sidney Barata de Aguiar. Está no livro, bem, a imagem bonita, a imagem primária, né? Muito boa, que retrata isso, né? Essa organização institucional foi muito boa. Bom, o livro está fazendo sucesso, é o resultado de uma conquista, que é o mestrado. Não é fácil conquistar um mestrado, um doutorado. É uma carreira difícil, de muito estudo, muita dedicação. E o que é que você está planejando para futuro?
Eu estou planejando continuar escrevendo, eu gosto. Apesar de ser uma vida solitária, o escritor eu leio muito Milton Tatum, é uma referência internacional, né? E aí os próprios contos dele, os livros, eu li um livro dele chamado Cinza do Norte, 305 páginas, eu li rapidamente, porque o Milton Tatum, ele escreve muitíssimo bem, sabe? Ele vai Com certeza. Foi professor da UFAM, né? Foi professor da UFAM. Como é que o senhor analisa hoje, no seu contexto do curso de mestrado, doutorado, como é que está o curso hoje? Você fala do programa? Do programa. É o programa de pós-graduação Sociedade de Cultura, né? Que na época que eu fiz era a professora Marilene, que era a coordenadora, que por sinal me ajudou muito. A professora Marilene me deu muita força na época, né? Inclusive tentou me colocar no doutorado, eu que fui irresponsável, porque na época ela me convidava para ir assistir às aulas do doutorado dela. Eu lembro que uma tarde... Porque você entra como ouvinte, né? Para depois, então, ter um texto aprovado. Exatamente. Ela, inclusive, fui muito elogiado na época numa aula. Foi interessante esse momento, né? Eu ia entrar para assistir uma aula e um aluno do doutorado falou assim para mim: "Ei, aqui é só do doutorado." Aqui é só do doutorado. Sim, mas aqui é público, meu filho. Aqui é universidade. Não posso entrar, não? Não, mas tu é do mestrado. Também não dei muita confiança, entrei e sentei. Professor, foi um prazer enorme te receber aqui. Você que aguardou tanto tempo por esse momento, mas chegamos a concluir. Chegamos ao final do programa e agora você tem aquela câmera para agradecer e deixar naturalmente suas despedidas. Tá, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, a Jesus Cristo, né? Eu sou evangélico desde 1994. Tive uma vida muito difícil, de muito sofrimento. Eu sempre digo que eu tinha tudo para não prestar. Porque meu pai abandonou minha mãe com 5 anos de idade. Eu fui criado praticamente na rua. Minha mãe trabalhava naquela fábrica de macarrão, Santa Isabel, na Cachoeirinha, na João Pespedosa. Mas eu tinha em mente que eu tinha que correr atrás do prejuízo, estudar. Sempre com 12 anos, eu tomei uma decisão, porque eu vi o sofrimento da minha família, vindo do Nordeste, e eu vi eles reclamando de salário, reclamando de pegar ônibus, trabalhar no distrito. E eu resolvi, eu não quero essa vida para mim. Então, com 12 anos, eu resolvi estudar. Agradeço aqui os professores da universidade, a professora Marilene Corrêa, a sua irmã Heloísa Helena, foi muito importante. Inclusive, o senhor me deu um livro na época, que o senhor foi dar uma palestra lá. Isso. E ela que solicitou o livro para mim, Batalha da Borracha, do Samuel Benchimol. Né? Então, o Departamento de História, professor César Queiroz, que é um diferencial, Davi Avelino, né? O Bruno que entrou agora. Bruno. Não conheço muito bem, mas... Meu companheiro no Instituto Histórico Geográfico. E outros professores que eu não conheço, que são novos, que é uma nova geração de historiadores. Claro. Né? Tem também o meu amigo lá da Federal de Roraima, Eduardo Gomes da Silva Filho. O homem é genial, produz muito. Inclusive está me ajudando a escrever muitos livros e artigos. Certo. Escrevo junto com ele, é um amigão. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença e eu vou me despedir de você. Naturalmente, se a Débora permitir, a minha diretora, eu volto semana que vem. Para esse encontro agradável, esse encontro que fala da obra produzida na Amazônia. Mas eu tenho certeza que vai acontecer, porque a Débora quer e porque Deus haverá de permitir. Um beijo no teu coração e te vejo semana que vem. Um abraço.